noite, amigos e amigas. Vamos dar sequência ao nosso vídeo de hoje, do nosso canal aí do YouTube, Escola de Teologia Católica. Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, né, para nós cristãos, de uma forma geral. E aproveitando que esse é o último vídeo do ano, então eu pensei em a gente abordar aqui as alianças que Deus fez com o seu povo, né, através dos tempos. Por quê? Final do ano, geralmente, nas televisões ou mesmo a gente mesmo costuma fazer uma retrospectiva, não é assim? Né? Como é que foi o ano, né? As coisas boas, as coisas ruins, não é assim? Então, nada melhor também no campo da fé da gente fazer também uma retrospectiva, não é? De tudo aquilo que Deus fez de bom para a gente, não é verdade? Então, eu pensei da gente abordar, então, todas as vezes que Deus, mesmo quando o povo era ingrato, né, e nós somos ingratos com Deus muitas vezes, mas Deus sempre fez uma aliança com seu povo, né, buscando essa aproximação com o povo escolhido, né? Então, como se fosse uma retrospectiva da fé, então vamos então abordar esse tema nesse último vídeo de 2021, para que 2022 a gente possa estar com uma fé renovada no Senhor e que a gente possa viver, né, essa aliança que Deus fez várias vezes conosco e que nós possamos ser fiéis a essa aliança, né? Eu vou colocar aqui que Deus sempre foi fiel, mas que o povo nem sempre foi fiel a Deus, né? E isso acontece ainda hoje, não é verdade? Deus continua fiel, Deus continua, né, querendo ter essa aliança conosco e muitas vezes nós somos infiéis, não é verdade? Então, vamos procurar nesse ano que se inicia aí, quem sabe seja um ano da virada, né? Igual o povo fala aí, né? O ano da virada, na verdade, também no campo da fé possa ser assim, que a gente possa ser mais fiel, né, a tanto carinho e tanto amor que Deus tem por cada um de nós, tá? Então, isso que nós vamos abordar hoje. Mas antes, vamos começar rezando, como sempre fazemos, para que Deus possa nos acompanhar, nos inspirar, né, e o nosso coração possa se alegrar, não é, com tudo aquilo que Deus fez, né, para poder estar junto conosco, mesmo após, né, a gente virar as costas para Ele no caso do pecado, né? Porque quando aconteceu o pecado original, nós perdemos essa comunhão com Deus, mas assim Deus continuou fiel, né? Deus buscou, né, ter esse encontro com o ser humano muitas vezes, para que o ser humano pudesse realmente se voltar para o seu Criador, tá bom? Então é isso que nós vamos abordar nesse último vídeo de 2021. Mas vamos primeiro pedir a Deus a sua bênção, que Ele possa nos acompanhar e nos dar inteligência, o Divino Espírito Santo possa, né, fazer com que a gente possa entender tudo aquilo que a gente possa falar aqui, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão de Nossa Senhora, para que ela também nos acompanhe, né? Que ela possa também nos ensinar a fazer como ela, não é? Guardar a palavra de Deus e praticar na nossa vida a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos, então, gravar então, o nosso vídeo de hoje, esse último vídeo de 2021. Então, que a nossa retrospectiva da fé, né, nos inspire para que a gente possa entender esse amor tão grande que Deus tem por nós. É isso que eu queria colocar no nosso último vídeo desse ano, tá? Todas as vezes que Deus quis fazer uma aliança conosco, mesmo após o ser humano ter virado as costas para Deus com o pecado, né? Então, é isso que eu quero colocar hoje. Então, Deus, quando ele nos criou, homens e mulheres, né, através de Adão e Eva, colocou o homem e a mulher no paraíso para que eles tivessem aquela intimidade com Deus. Infelizmente, isso foi rompido. Está lá no Gênesis, capítulo 3, né, o que a gente chama de pecado original. E o homem perdeu essa comunhão com Deus. Né? O homem não podia nem chamar Deus de pai. Tanto que no Antigo Testamento você não vê, né, o homem chamar Deus de pai. Né? O homem perdeu essa harmonia com Deus. Né? Ficou meio até como escravo do demônio. O demônio tinha um certo domínio sobre cada um de nós. Mas aí o que Deus diz a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, que Deus é fiel. Deus é fiel. Não é? Mesmo que a gente não seja, né, nós somos infiéis, mas Deus continua fiel. Então, muitas das vezes, Deus fez alianças com o seu povo. Né? E é isso que eu quero abordar hoje. Todas essas alianças que Deus fez por amor a cada um de nós, ao homem e à mulher. Não é? Então, que sirva como reflexão para esse final de ano, que a gente possa refletir, né, quanto Deus nos ama, né, a ponto de não olhar os nossos pecados, as nossas fraquezas, né? Mas Deus está sempre pronto a nos perdoar, a fazer aliança com cada um de nós. Tanto que Deus é simbolizado, tanto no Antigo quanto no Novo, pela aliança de casamento. O que a aliança simboliza? É um símbolo de amor e de fidelidade, não é assim? Então, mesmo que nós não sejamos fiéis a Deus, Deus continua fiel. Por isso que é simbolizado pela aliança de casamento, né? Que nós colocamos no nosso dedo quando nos casamos. Então, mesma coisa é Deus, tá? Então a gente vê, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que Deus ele é comparado o quê? Ao esposo, não é? Que quer fazer uma aliança conosco, tá? No Antigo Testamento é o quê? Deus, Javé, com Israel, povo escolhido. E no Novo Testamento é Jesus com a sua noiva, né? A sua esposa, a igreja, tá? É isso que eu quero abordar um pouquinho hoje com vocês, para vocês entenderem, né, esse percurso, né? E a iniciativa é sempre de Deus, tá? Não é nossa, tá? É Deus que quer ter essa iniciativa, né, de estar perto de nós, tá? Várias vezes Deus quis assim, mesmo a gente sendo infiel, tá? Então vamos abordar então essas alianças que Deus fez através dos tempos com o seu povo, tá? E depois no final eu quero falar um pouquinho, né, desse simbolismo, né, da aliança, né, de casamento que nós colocamos no dedo quando a gente casa com Deus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, tá? Então vamos lá. Como eu disse, o pecado, né, arrasou, né? O homem foi expulso do paraíso. A gente vê lá no Gênesis, né? O homem não teve mais direito à árvore da vida, ou seja, à imortalidade, a essa comunhão com Deus, né? Perdeu o céu, vamos dizer assim. Então Deus ele começou a fazer alianças com o homem para ver se o homem acordava e voltava para Deus. Por quê? Porque depois disso o pecado se alastrou. Não é? O pecado foi só inundando a face da terra, não é? A ponto de Deus ter que destruir
né, entre aspas, né, ali no dilúvio, porque o pecado estava demais, né, a ponto de um irmão matar um outro irmão, Caim mata Abel, né? Depois vem a questão do dilúvio, aí depois vem Torre de Babel, depois vem Sodoma e Gomorra, e o pecado só vai se alastrando. Então, Deus vai e faz algumas alianças com o homem. Tá? A primeira dela, Deus fez 4 alianças com o seu povo. Tá? As 3 primeiras alianças são alianças provisórias. Tá? E a última aliança, que é a última e definitiva, é a que nós vamos ver daqui a pouco. Então vamos lá. A primeira aliança que Deus fez com o seu povo está lá no livro do Gênesis, no capítulo 9. Tá? A partir ali do versículo 12, mais ou menos, Deus fez aliança com Noé. Depois, após o dilúvio, que todos nós conhecemos a história do dilúvio, né, gente? Espero que sim. Né? O mundo estava num grau de pecado tão grande que Deus só achou Noé como justo. Noé e sua família. Mandou que eles entrassem na arca porque ia vir o dilúvio e ia acabar com tudo. Então, após o dilúvio, após os 40 dias e 40 noites, não é? Deus fez aliança com Noé. Tá? Então, a primeira aliança Deus fez com Noé. E sempre quando Deus faz uma aliança, tem um símbolo. Tá? Deus sempre usa alguma coisa para simbolizar essa aliança. Como eu falei aqui, quando a gente se casa, qual é o símbolo da aliança? Aquele, né, anel que a gente coloca no dedo, não é verdade? Aquilo simboliza o nosso amor e a fidelidade com o outro, não é verdade? Então, Deus, a mesma coisa. Ele usa de objetos materiais para simbolizar uma coisa espiritual, não é verdade? Então, o primeiro simbolismo que Deus usou para fazer essa aliança com o seu povo, com Noé, foi o arco-íris, tá? Então, ele fala lá, eu colocarei o meu arco nas nuvens, né, e esse será o sinal da minha aliança com o meu povo. Tá? Ali ele fala que não vai mais mandar dilúvio e que o arco-íris, toda vez que a gente vê, né, esse arco bonito que a gente vê no céu aí, é para a gente lembrar da aliança que Deus fez com o seu povo. Será que você lembra? Né? Você admira quando você vê esse arco-íris bonito aí, de vez em quando, que Deus nos presenteia? Você lembra que esse é um sinal da primeira aliança que Deus fez com o seu povo? Lá no Gênesis, lá depois do dilúvio, com Noé? Então, depois você pode ler lá, tá? No livro do Gênesis, no capítulo 9, a partir do versículo 10, 11, 12 ali, Deus vai começar a falar. Eu não vou ler aqui só para a gente poder ganhar tempo, tá? Então, depois vocês leiam lá. Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 10, 11, 12, você vai ver Deus fazendo a sua primeira aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris. Tá? Então, quando você vê esse arco bonito aí no céu, que você possa lembrar que foi o primeiro, né, símbolo dessa aliança de Deus com o seu povo. Tá bom? Só que aí o povo continuou pecando, né? Todos nós somos pecadores, né? Deus escolheu um povo, Israel, não é isso? E aí Deus fez uma segunda aliança com o seu povo, tá? Ele escolheu o pai do seu povo, que é Abraão, todos nós sabemos, que Abraão é o pai do povo eleito, da qual nasceria o Messias. Então, Abraão é pai não só dos judeus, mas também até dos cristãos. Por quê? Porque os cristãos sucedem, a igreja sucede Israel. E Abraão, diz a carta aos Romanos e a carta aos Hebreus, que Abraão é o pai de todos na fé. Né? Então, Deus, no caso, fez uma segunda aliança com Abraão. Tá? Então, nós vemos isso aonde? Lá no Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. Deus chama Abraão, né? Deus já chamou Abraão desde lá do capítulo 12 do Gênesis, né? Deus manda ele sair da sua terra, porque ele vivia no meio de muitos deuses. Então, Deus falou, não, sai da sua terra, que você agora vai me servir, o Deus único e verdadeiro. E no capítulo 17 do Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão, tá? Essa aliança tem uma simbologia, que é a circuncisão. Tá? O que era isso? Lá no Antigo Testamento, todo o que pertencia ao povo de Israel, o homem naturalmente, né, ele, quando nascia com 8 dias, ele fazia a circuncisão, que como se fosse para nós hoje a operação de fimose,
cortar um pedaço da pele da glândula do pênis, tá? Então, todos os judeus eram circuncidados, inclusive Jesus. Jesus nasceu dentro do judaísmo. Então, Jesus, aos 8 dias, também foi circuncidado, não é? Então, Deus fez então essa segunda aliança com o seu povo, através de Abraão, através da circuncisão, que para nós hoje, né, é o batismo. Né? Nós não precisamos da circuncisão mais, porque nós não somos judeus. Tá? Então, ninguém precisa circuncidar o seu filho. Tá? E outra, a circuncisão era só para o homem, né? Naturalmente, que a mulher, lógico que não tinha nem como fazer. Agora, o batismo não, o batismo é para todos, homens e mulheres, né? Então, por isso que nós não precisamos mais de circuncidar, nenhum homem precisa mais de circuncidar, tá? Foi abolido isso daí, entendeu? Mas lá no Antigo Testamento representava essa segunda aliança de Deus com o seu povo, que começou lá com Noé no Gênesis, né? E continuou com Abraão, a segunda aliança que Deus fez, tá? Aí depois, né, continuou aquele mesmo processo, Deus escolhendo, né, aquelas pessoas para poder servirem a ele, só que o povo continuou infiel, continuou pecando diante de Deus, mas Deus sempre fiel. Aí agora Deus vai fazer uma terceira aliança com o seu povo, mais importante ainda do que as duas primeiras. Tá? Foi qual? Ele fez com Moisés. Tá? Lá no Monte Sinai ou Monte Horebe, a mesma coisa. Né? Então Deus chamou Moisés também, a mesma coisa. Não é? Deus chama Moisés, naquela passagem bonita da sarça ardente, para que Moisés fosse o libertador do seu povo. Nós conhecemos a história de Moisés, é muito, muito conhecida. Né? Então, Deus escolhe Moisés, né, manda ele lá libertar o povo do faraó, né, do Egito, acontece aquelas pragas, todos nós conhecemos. Né? Então, aí depois que Moisés liberta o povo pela ação de Deus, logicamente, né? Moisés mesmo reconhecia que ele próprio não tinha poder para isso, então ele conseguiu porque Deus estava com ele. Então, depois que Moisés tira o povo do Egito, da escravidão, Deus faz uma terceira aliança com o seu povo, através de Moisés, que é o quê? As tábuas da lei, os 10 mandamentos. Isso está lá no livro do Êxodo, no capítulo 20. Livro do Êxodo, capítulo 20, né? E ali, Deus faz uma aliança mais forte ainda do que já tinha feito com Noé e com Abraão. Porque ali era a lei de Deus escrita com o seu próprio dedo, o próprio dedo de Deus. Né? Deus mesmo que havia dado a Moisés aquelas 2 tábuas da lei que representavam os 10 mandamentos. Né? Mas aí o que aconteceu? O que aconteceu? Moisés foi receber as tábuas da lei, ele demorou lá, conversando com Deus. O que o povo fez? Fez lá um bezerro de ouro, né? E falou que aquele bezerro tinha tirado eles do Egito. Olha que ingratidão, hein? Depois que Deus tinha abrido o mar para eles passarem, né? Tinha feito, né, aqueles prodígios enormes, que o faraó mesmo ficou abestalhado de ver quantos milagres Deus fez por aquele povo, e aquele povo, porque Moisés demorou um pouco, falou que aquele bezerro, aquela imagem, né, que Deus proibia, porque era uma imagem de um Deus falso, não é? Que não tem nada a ver com as nossas imagens católicas, nós sabemos disso, não é? Não tem nada a ver. Ali sim, ali era um ídolo, ali era uma imagem de um Deus falso, não é? Que não tinha poder nenhum. E Israel estava ali adorando aquele Deus falso, aquela imagem que não servia para nada. Aí é que o Salmo 115 fala, né? Que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê. Né? É disso que a Bíblia condena as imagens. Tá? Não tem nada a ver com as nossas imagens católicas, que não são ídolos. Tá? Então, o povo ali sim estava fazendo uma idolatria. Tá? Idolatria, adorar um ídolo, um falso Deus. Tá? O povo fazia isso direto no Antigo Testamento. E é isso que Deus punia. Tá? Inclusive, os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e não fazer imagens de ídolos, deuses falsos para adorar. Só podemos adorar a Deus
que é espírito, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Aí sim, eu posso representar Jesus por uma imagem. Representar, não quer dizer que seja o Cristo, tá? Ali só uma representação. Agora, no Antigo Testamento, não tinha como fazer imagem, porque Deus era espírito, tá? Então, Moisés vê aquilo e fica indignado. O que ele faz? Joga, né, quebra no monte, né, os 10 mandamentos. Não é? Deus também chama a atenção dele, por mais que ele tivesse com raiva, né, não era para ele fazer aquilo. Não é? Foi um erro de Moisés. Mas ele ficou tão indignado vendo o povo cometer aquela idolatria, orgia, aquela coisa toda, que Deus deu as novas tábuas da lei para ele. Né? Deus fez uma segunda, vamos dizer assim, e colocou aonde? Na Arca da Aliança, que era o lugar mais sagrado para o judaísmo. Né? Muito, muito sagrado. Né? Ali, só o sacerdote podia entrar uma vez por ano, o sumo sacerdote, para oferecer um sacrifício a Deus. Então, ali ficavam os 10 mandamentos, né? no que a gente chama de Santo dos Santos. Né? Era um lugar especial, como se fosse na nossa igreja hoje, ali onde fica o sacrário. Né? Por exemplo, ali na matriz tem o altar, o presbitério, e do lado ali tem, né, onde fica as hóstias consagradas, o sacrário, o santíssimo. Né? Então, ali para nós é como se fosse o Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Né? Porque ali contém o sagrado, né? Que no Antigo Testamento eram as tábuas da lei, os 10 mandamentos, né? E ali também tinha o maná, que representava a Eucaristia, né? Que hoje, para nós, é o quê? O corpo e sangue de Cristo. Olha só como que o Antigo Testamento simboliza o novo que eu falo aqui. Tudo aquilo que acontecia lá era para quê? Para simbolizar as coisas que aconteceriam aqui no Novo Testamento, tá? Então, ninguém podia entrar lá, ninguém, tá? Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, assim mesmo ele tinha que se purificar dos seus pecados, para que ele pudesse oferecer a Deus um sacrifício de reparação, que para nós hoje não precisa. Por quê? Já vou falar daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu vou falar. Então, esses 10 mandamentos, as tábuas da lei, ficou na Arca da Aliança, ok? Muita gente pergunta, aonde está essa Arca da Aliança e os 10 mandamentos que Deus escreveu? Nós não sabemos, né? Só Deus sabe onde está, tá? Ninguém sabe, né? Muito se fala que ficou aqui, ficou ali, está aqui, mas, olha, ninguém até hoje sabe onde ficou a Arca da Aliança com os 10 mandamentos, de onde saiu, né, das mãos de Deus. Mas isso, gente, não é o mais importante, até porque aquilo era tudo uma simbologia. Talvez Deus até fez desaparecer para que ninguém achasse que isso é o mais importante. Até porque, para nós hoje, o importante é a Eucaristia, é, né, o sacrário, que ali contém o próprio Cristo, né, corpo, sangue, alma e divindade. Então, a Arca da Aliança, se achar ou não achar, não é o mais importante. O importante é a gente guardar isso no coração. Tá? Então, os mandamentos é para a gente viver. Tá? Mais do que saber onde está, né? Seria até bonito para a gente ver e tudo. Mas o mais importante é o quê? A gente viver os 10 mandamentos e entender que foi a maior aliança que Deus fez com o seu povo até chegar à quarta, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, essa terceira aliança que Deus fez com Moisés, ela permaneceu até a quarta aliança, que é a última que eu vou falar agora, tá? Então, as 3 primeiras, elas foram alianças provisórias, tá? Que preparavam a quarta e última aliança. Essa última aliança é a última, tá? Deus não vai mais fazer nenhuma aliança com seu povo, porque as que ele tinha que fazer, ele já fez. As 3 primeiras eu já falei, e agora a última aliança. A primeira ele fez com Noé, a segunda ele fez com Abraão, a terceira ele fez com Moisés, e a quarta e última aliança ele fez com quem? Com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Diz a carta aos Hebreus, leiam lá, capítulo 1, versículos de 1 a 3, né? Que Deus fez várias alianças com seu povo, né? Deus falou com seu povo de várias formas, mas na plenitude dos tempos, Deus nos falou pelo seu Filho, tá? Jesus. Agora é o próprio Deus
quem se encarna, que nós celebramos no Natal, não é? E agora o próprio Deus veio fazer aliança conosco pessoalmente, através do seu Filho Jesus. Por isso que é a aliança definitiva, não vai haver outra. Quem não se reconciliar com Deus por causa dessa aliança, vai se perder. Deus já deu lá várias chances, né, no Antigo Testamento para aquele povo. Agora nós estamos no Novo Testamento, com a sua última e definitiva aliança. Tá? A quarta aliança, ela foi, o símbolo dela é a cruz. Né? Por isso que nós usamos o crucifixo, como Jesus crucificado, para nos lembrar dessa última aliança que Deus fez com o seu povo. Está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, nos versículos de 26 a 28. Né? Esse é o sangue da nova e eterna aliança. Olha aí, nova. Quer dizer o quê? Que as outras envelheceram. Que as outras foram provisórias. Agora, essa não. Com Jesus é a nova e definitiva, eterna. Quer dizer, só Deus é eterno. Então, como é Jesus quem veio, Jesus é Deus, então a aliança que Deus fez com Jesus e com a gente é uma aliança definitiva, não vai haver outra, não tem outra, tá? E é simbolizada pela cruz, a cruz do Calvário, tá? Então, gente, essa é a definitiva, ok? Por isso que a igreja ensina que não vai haver outra revelação, não vai haver. Jesus já nos revelou tudo aquilo que o Pai tinha para nos revelar. Tá? Não estou falando das revelações particulares, não estou falando isso. Tá? Tem as revelações particulares, né? Isso aí a igreja já explicou. Por exemplo, as aparições de Nossa Senhora. Quando ela aparece, ela não traz uma nova revelação, até porque não pode. A última é com Cristo, entendeu? O que Nossa Senhora traz é o quê? Pede o quê? Se convertam, mudem de vida, porque o meu filho pode chegar a qualquer momento. As revelações, por exemplo, aos santos, a mesma coisa, não tem nada de novo. É a mesma revelação que foi revelada a Cristo, só que o quê? Se convertam, mudem de vida. Né? Então a gente tem vários exemplos aí, né? Santa Faustina, né? Padre Pio e várias outras revelações particulares aí que os santos avisam. Gente, vamos nos converter, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, quer dizer, então é simplesmente isso, mas não tem nada novo. Ninguém pode trazer nenhuma nova revelação, nenhuma nova aliança de Deus com seu povo, porque a aliança de Cristo é definitiva, ninguém pode mudar. Tá? Então, gente, por isso que nós usamos, né, em todas as nossas igrejas, não é? E também é um sacramental, nós usamos também no pescoço, o símbolo do Cristo crucificado. Para quê? Para nos lembrar que aquela é o quê? A aliança definitiva através do quê? Do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. É o que nós chamamos de Páscoa, né? A passagem da morte para a ressurreição de Cristo, que é perpetuada, ou seja, que é tornada presente em toda a missa, toda a Santa Missa, que é o próximo vídeo que eu quero gravar. Eu quero gravar um vídeo explicando a importância da missa, que muita gente não entende. Muita gente acha, né, que é uma festa ou que é um culto. Não é uma festa, não é um culto, tá? Não é nada disso. A missa é o quê? É a presentificação do Calvário de Cristo. Eu vou explicar isso no próximo vídeo, explicando a missa, ok? É o sacrifício de Cristo que se torna presente no altar, não é repetição. O sacrifício de Cristo não pode se repetir, é único, tá? Por isso que nós temos lá um altar na qual é oferecido um sacrifício, mas é o mesmo sacrifício do Calvário, não é um novo, não é uma repetição. É o mesmo sacrifício do Cristo que se torna presente em toda a missa. Tá? Mas como é que isso acontece? Eu vou explicar num vídeo só sobre isso. Tá? Então não percam aí os próximos vídeos do canal, que você vai entender. Se você sempre vai à missa, mas nunca entendeu o que é a missa, eu vou te explicar, tá? Num próximo vídeo aí, se Deus quiser. Então, gente, essa nova e eterna aliança que Deus fez com o seu povo é definitiva e eterna, tá?
Por isso que Cristo é o nosso único Salvador, tá bom? Porque Moisés era o quê? Era o libertador lá dos judeus, não é? No caso, Abraão era o pai do povo judeu, mas nenhum deles é Deus, são todos homens. Agora ali não. Jesus é homem e é Deus. Então ele pode, né, trazer o quê? O sacrifício perfeito, né? No caso, ele próprio deu a sua vida. Por isso que ele fala, né, ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Porque ninguém pode matar Jesus, porque Jesus é Deus. Então, o que aconteceu ali? Ele próprio se entregou. Ele próprio entregou a sua vida. Tá bom? Claro que aqueles judeus, romanos da época de Cristo, eles também contribuíram, vamos dizer assim, para a morte de Jesus. Aqueles daquela época, tá, gente? Não vamos também culpar todos os judeus, né? Já expliquei sobre isso. Não vamos. Por quê? Porque teve uma época que todo mundo queria culpar todos os judeus pela morte de Cristo. Não podemos fazer isso. Aqueles judeus da época ali contribuíram, sim, como os romanos, como, né, vários ali. Mas o povo judeu em si, eles estão na ignorância até hoje. Então nós não podemos culpá-los pela morte de Cristo. Até porque São Paulo vai dizer que quem matou Jesus foi os pecadores, inclusive eu e você. Porque se a gente não pecasse, Jesus não precisava ter morrido. Né? Então, inclusive, São Paulo vai dizer, cada vez que você peca, é como se você estivesse crucificando Jesus novamente. Entendeu? Então, não são os judeus os únicos culpados pela morte de Cristo. Então, ele se entregou, ele entregou a sua vida por cada um de nós. Tá bom? Então, a cruz é esse último símbolo dessa aliança de Deus com o seu povo. Por isso que São Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, nós pregamos o Cristo, mas o Cristo crucificado. Aí, tá vendo? Por quê? Porque foi através da cruz que ele nos redimiu e fez essa aliança com o seu povo, derramando o seu sangue por nós na cruz. Entendeu? Então, essas, gente, são as 4 alianças que Deus fez com o seu povo. Tá? Repetindo, com Noé, o arco-íris, a primeira, com Abraão, a circuncisão, a segunda, com Moisés, as tábuas da lei, a terceira, e com Jesus Cristo, a 4ª e definitiva, através da cruz. Né? Então, isso tudo é simbolizado por quê? Pela aliança de Deus com o seu povo. Ok? Então, por quê que é comparado, né, essas alianças de Deus com o casamento? Porque assim como a gente se casa, né, e promete amor e fidelidade, então Deus também queria que o povo dele também permanecesse amando a Deus e fiel a Deus. Por isso que Deus escolheu o povo de Israel. Entendeu? Por quê? Para que o povo de Israel pudesse amar e pudesse ser fiel a Deus. Por isso que Deus ficava muito triste quando Israel largava Deus e cometia idolatria. A gente vê isso muito no Antigo Testamento. Você pode pegar lá do Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, você vai ver, né, as queixas de Deus quando Israel caía na idolatria. Por quê? Porque Deus comparava Israel como uma esposa. Assim como o esposo ama a sua esposa, não é? Deus queria que Israel fosse fiel a ele. Então, quando Israel cometia idolatria, então Deus chamava Israel de prostituta, né, que se prostituía com os ídolos. Né? Então, por quê? Porque Deus queria que eles fossem fiéis, assim como Deus é fiel. Entendeu? Então, era simbolizado o quê? Pelo esse amor de Deus por Israel, né, pelo casamento, pelo esse amor que o homem tem pela mulher. Então, tem muitos textos bíblicos que falam isso. Os profetas falam muito disso. Não é? E o Antigo Testamento todo fala disso. E no Novo Testamento, a mesma coisa. Jesus, que é simbolizado pelo noivo, pelo esposo, com a igreja, que é simbolizada pela sua esposa, sua mulher. Tanto que no Apocalipse fala o quê? Quando Jesus voltar, Jesus vai celebrar o quê? As bodas do Cordeiro. Ou seja, as bodas é o quê? Casamento de Cristo com a sua esposa. Igual o homem celebra, né, as bodas com a sua mulher. Não é? E aí vai haver o quê? Vai haver essa união entre Cristo e a esposa, a ponto do Apocalipse falar, vem, Senhor, a esposa diz, vem, Senhor Jesus. Né? E tem vários textos também do Novo Testamento que falam disso.
Por exemplo, a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, São Paulo vai dizer: Cristo, né, assim como o homem deve amar a sua esposa, Cristo ama a sua igreja. E assim, né, como a igreja, né, respeita o seu esposo, a mulher deve respeitar o seu marido, né, amar o seu marido, né. O amor deve ser recíproco entre homem e mulher, assim como é o amor de Cristo pela igreja e da igreja por Cristo, tá? Claro que os pecados dos filhos da igreja, às vezes, ferem o coração de Deus. Por isso que é muito, muito ruim quando a gente faz um escândalo na igreja, seja padres, seja bispo, seja papa, ou seja qualquer um de nós, que nós fazemos parte da igreja. Eu e você fazemos parte da igreja. Então, quando a gente comete um pecado que escandaliza, não é? Então, o que acontece? As pessoas também ficam escandalizadas. Eu não vou seguir aquilo ali, não, porque olha só, olha lá, tá vendo? Então, ele está dando um contra-testemunho. Isso é ruim por quê? Porque tira as pessoas, não é? Vamos dizer, apesar que a gente também não deve seguir na igreja por causa de fulano, bertano e ciclano. A gente deve seguir a igreja por causa de Jesus. Jesus não erra, né? E ele está sempre presente porque ele é o cabeça da igreja. Então, nós não devemos frequentar a igreja, né, por causa de bispo, padre, papa ou algum irmão. Não. Tá? Por quê? Porque nós somos falhos, somos pecadores. Claro que nós devemos respeito à hierarquia, isso aí sem dúvida. Né? Um padre cometeu um pecado, você não deve ficar falando mal dele, porque Deus vai cuidar disso. Agora, você não deve falar mal, tá? Porque você deve respeito e obediência por causa do cargo que ele exerce. A Bíblia é bem clara, né? Respeito com as autoridades, sejam elas religiosas, políticas, né? Pai, a mãe, toda pessoa que tem uma autoridade, é Deus que colocou ela ali, tá? Mesmo que ela faça coisas erradas, deixe para Deus agir. Nunca faça justiça com as próprias mãos, tá? Mas o mais importante é a gente entender isso, gente, que Deus, ele sempre procura, né, vamos dizer assim, estar perto do seu povo, tá? Seja lá no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, entenderam? E mesmo quando o povo é infiel, Deus continua fiel. Isso a gente vê, né, da Bíblia de cabo a rabo, do Gênesis ao Apocalipse. Tá? Começa a ler do Gênesis ao Apocalipse que você vai ver o povo infiel, mas Deus fiel. Exílio, vou dar alguns exemplos aqui, que nós já estamos no final do nosso vídeo de hoje. Exílio da Babilônia, né? Deus falou através dos profetas, Jeremias, Ezequiel, mudem de vida, né? Mudem de vida, que senão vocês vão ser levados para a Babilônia, vocês vão sofrer. E aconteceu isso, né? O povo não se emendou, eles foram lá para a Babilônia, comeram o pão que o diabo amassou, não é? Leia o Salmo 136, que você vai ver a dor do povo de ter sido tirado de Jerusalém e levado para a Babilônia. Aí depois, Deus, né, o povo volta para Jerusalém, né, Deus faz, né, novamente, né, vamos dizer, Deus continua com aquele povo, traz o governador Esdras, Neemias, os profetas, não é? E o povo não se emenda. Aí vem Jesus, a mesma coisa, né? A ponto de os judeus matarem Jesus, né? Aí depois os apóstolos, a mesma coisa. E hoje a mesma coisa, não é assim? Deus continua fiel e o povo continua ingrato a Deus, não é verdade? É só a gente ver. Liga a televisão que você vai ver. Liga a internet aí que você vai ver. Os absurdos que estão acontecendo com as coisas de Deus. É profanação, é gente quebrando imagens, é gente profanando a Eucaristia, jogando a Eucaristia no chão, levando a Eucaristia para missa negra, para culto satânico, entendeu? Então, gente, é Jesus sendo caluniado, né? É o diabo aí nos carnavais da vida aí, jogando Jesus no chão, não é? É pegando as imagens e enfiando em certos lugares que não era para ser enfiado, não é verdade? Então, quer dizer, isso tudo é o quê? É a infidelidade do povo, mas Deus continua fiel, não é verdade? Então, gente, vamos procurar nesse último vídeo, né, a gente fazer uma retrospectiva,
né, do ano e da nossa vida. O que eu preciso melhorar? O que eu posso melhorar e oferecer para Deus de tanto amor que Ele me dá? Ser uma pessoa melhor, viver os mandamentos e viver do jeito que Jesus nos pediu. Não é? O que Jesus nos pediu? Amar a Deus e amar o próximo. Não é verdade? Jesus só pediu isso, mais nada. Resumiu aqueles 10 mandamentos em 2. Né? Amar a Deus e amar o próximo. Né? E defender a fé também quando for preciso. Né? Dessas profanações, né? dessas leis. Outra coisa também importante, né? É importante os cristãos se unirem para que não deixem passar leis contrárias a Deus. Isso também é você ser fiel a Deus. Tá? É ideologia de gênero e essas coisas que estão aparecendo por aí. Tá bom? Então vamos ser mais fiéis a Deus, porque Deus é fiel. Que nós também possamos ser fiéis a Deus, para que Deus possa continuar, vamos dizer assim, sempre renovando essa aliança que Ele fez com cada um de nós. Para que não aconteça, não é, da gente sofrer as consequências do abandono, entre aspas, de Deus. Né? Nós tivemos aí agora há pouco tempo essa pandemia, ainda estamos nela, mas hoje, graças a Deus, diminuiu um pouco. E o que eu mais ouvi nesse tempo foi: onde está Deus? Por que Deus não impediu tanta gente de morrer? Não é? Eu ouvi muito isso, foi o que eu mais ouvi. Mas será que a culpa é de Deus? Será que a culpa não é nossa? Então, quer dizer, é para a gente pensar. As pessoas chutam a canela de Deus, e o que acontece? Deus vai embora. Né? Deus vai embora. Aí o que acontece? Se você apaga a luz, vem o quê? Vem escuridão, não vem? Então, quer dizer, para clarear de novo, você tem que acender a luz. E quem é a luz? É Cristo. Eu sou a luz do mundo, né? Ele já disse. Então, vamos, gente, estar sempre pensando nisso, para que Deus continue sempre ali fiel, né, à aliança que Ele fez com cada um de nós. Mas para isso, precisa da nossa cooperação, da nossa parte. Porque a decisão é nossa, não é de Deus e não é nem do demônio. Tá? Quem vai decidir a nossa vida, a nossa salvação, se a gente vai para o céu, né, se vai purificar no purgatório ou se vai para o inferno, não é Deus nem o diabo. É eu e é você. A decisão é nossa. Amém? Então, nesse último vídeo então, do ano, eu quero agradecer a Deus por esse ano de 2021, por todas as alegrias e também as tristezas que nós tivemos, eu também as tive, né? Mas que Deus possa nos abençoar e que no ano de 2022 possa ser um ano de mais amor, de mais fé e que a gente possa buscar mais esse Deus. Né? Eu tenho esse propósito para o ano de 2022, de buscar mais a Deus do que eu tenho buscado. Eu sei que eu ainda preciso fazer muito mais do que eu tenho feito. Tá? Então eu quero pedir essa graça a Deus, não só para mim, mas para todas aquelas pessoas que estão me ouvindo. Que a gente possa... aquele que está afastado, que volte. E aquele que já está, né, com Deus, que possa, né, estar mais ainda na presença do Senhor nesse ano de 2022. E nos ajude aí no canal, tá, gente? Se inscreva, mande suas sugestões de temas, tá, nos comentários aí, faça seus comentários se vocês têm gostado dos vídeos, do conteúdo do canal. E tem muitas surpresas aí nesse ano, hein? Eu acho que vocês vão gostar. O ano já vai começar aí com muitas surpresas aí em janeiro aí, tá? Se você vai viajar, vai tirar alguns dias de férias, onde você estiver, dá uma olhadinha sempre aí no canal, que vai ter novidades aí. Eu acho que vocês vão gostar. Pelo menos eu estou muito animado aí com o próximo ano. Eu agora estou com mais tempo, tá? Então eu vou me dedicar mais aí aos vídeos aí para vocês. Então espero que vocês gostem. Tem muitas novidades aí para o ano de 2022. Mas eu peço a ajuda de vocês. Se inscrevam, passe para outras pessoas. Me ajudem aí para que o canal possa crescer e a gente possa evangelizar. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um feliz ano novo para todos vocês, tá? Com o nosso Senhor Jesus Cristo podendo reinar na vida de vocês aí, tá? Nesse ano de 2022. Amém? Estivemos, tá? Todos aí esse ano aí, graças a Deus, com saúde, mas também tivemos perdas também. Então, que nós possamos, nesse restinho de ano também,
refletir sobre isso, né? Essa oportunidade que Deus nos dá da vida, para que a gente possa usar esse bem maior que é a vida para evangelizar e que o nome de Jesus possa crescer e aparecer muito mais, como diz São Paulo, né? Ai de mim se eu não evangelizar, se eu não proclamar o evangelho. Muita gente ainda não conhece Jesus, gente. Então, vamos, esse ano de 2022, quem sabe eu e você possamos dar uma ajudazinha aí para que Jesus possa ser mais conhecido, né? E se Jesus for mais conhecido, o mundo vai ser bem melhor. Amém? Uma boa noite, que Deus abençoe a todos.